Em uma floresta quente e pantanosa, cheia de samambaias gigantes, libélulas predatórias do tamanho de gavião modernos governavam o ar há 300 milhões de anos atrás. Na Terra, uma asquerosa centopeia gigante de corpo sinuoso rastejou sobre a vegetação. Nos mares, tubarões estranhos com barbatanas dorsais muito bizarras nadou nos estuários dos mares carboníferos. Essa é realmente uma época excitante para ser um inseto, e há muito tempo é um mistério como esses e outros demais insetos ficaram tão imensos. Durante o Carbonífero, enormes florestas equatoriais quentes cobriam o mundo. Este ambiente exuberante trouxe inúmeras novas famílias de insetos e animais, com muitas espécies crescendo em tamanhos incríveis. Imagine você andando por uma floresta de vegetação muito espessa e de repente você dá de cara com esse animal. Um escorpião gigante de 70 centímetros e com telson cheio de veneno. Pulmonoscópios tinha uma morfologia superficial maior que os escorpiões de hoje. Os olhos proporcionalmente maiores indicam que, diferente dos escorpiões modernos, este foi um caçador mais visualmente orientado. É impossível dizer o quão tóxico seria o veneno de Pulmonoscópios, mas uma boa regra é que quanto menor as pinças em relação à espessura da cauda, mais potente é o veneno. É provável que ele golpeou suas presas várias vezes e apenas observava a criatura morrer lentamente com seu veneno. Digamos que você vê o Pulmonoscópios, mas se desvie dele. Mas alguns passos adiante, você começa a ouvir vários zumbidos no ar. Um gigante alado paira nos céus. Voando a mais de 30 km por hora, você certamente se assustaria com Meganeura. Com um corpo de 40 centímetros de comprimento e 4 asas que conduziam seu voo, esta foi a rainha dos céus do Carbonífero. Lado a lado, a envergadura seria de 76 centímetros de comprimento. Admirando os céus com essa grandeza, você não iria perceber uma grande ameaça se movimentando sobre os pântanos em sua direção. Com mais de 2 metros de comprimento, a Arthropleura certamente teria se erguido só para te assustar e te manter longe do espaço dela, porque na verdade ela era herbívora. No Carbonífero, você não estaria salvo em nenhum lugar, nem mesmo nos mares. Nas águas, os tubarões prosperam. Esse período viu a maior diversidade de tubarões, tanto na forma como no tamanho. Eles se adaptaram rapidamente com formas muito bizarras. Stetacanthus se assemelhava aos tubarões modernos até certo ponto, exceto por sua estranha barbatana dorsal que parece fazer parte da exibição, já que é encontrada apenas nos machos. Outros insetos também eram muito grandes, como Etoblatina, uma barata com mais de 20 centímetros de comprimento. Se você tem aracnofobia, certamente iria se assustar com Goniotarbus, uma aranha de pernas curtas e com corpo proporcionalmente grande. Esses foram alguns estranhos insetos do Carbonífero que cresceram fora do normal, e eles ficaram grandes devido à hiperóxia atmosférica que gerou pressões parciais de oxigênio maior sobre os ares carboníferos. Em outras palavras, eles ficaram grandes porque se beneficiaram de um excesso de oxigênio na atmosfera daquela época. Os insetos de hoje são minúsculos em comparação a esses que acabamos de conhecer, provavelmente devido à forma como os insetos atuais respiram e como seu sistema respiratório não consegue se manter em grande escala. A respiração deles depende de uma série de pequenos tubos ou traqueias espalhados por todo o corpo. A maioria dos insetos nem mesmo respira exatamente, mas permite que o oxigênio se espalhe passivamente por seus sistemas respiratórios. E hoje, acredita-se que o tamanho alcançado pelos insetos se deva pela limitação de quantidade de ar que eles conseguem respirar. A atmosfera atual tem uma concentração de 21% de oxigênio, enquanto o período carbonífero tinha uma atmosfera de até 35% de oxigênio. Os níveis de O2 extra não surgiu de repente. Essa mudança na atmosfera pode ser atribuída à chegada das primeiras árvores ao planeta.
Com essa superabundância, significa que os insetos podem ter um sistema respiratório interno menor. Conforme o oxigênio aumenta, isso permite com que o animal desenvolva mais coisas dentro do corpo, e assim, eles podem ter muito mais músculos para suportar seus corpos maiores. Então, a taxa de crescimento foi influenciando também a capacidade de consumir, processar e assimilar os alimentos. Ser grande pode ter uma vantagem. Primeiro, que os animais maiores conseguem armazenar muito mais energia quando os recursos são escassos e reter o calor com mais eficiência. E depois, o gigantismo é uma característica ecologicamente importante associada à superioridade competitiva. Ou seja, quanto maior, mais o animal está no topo da cadeia alimentar, e assim ele tem mais chances de sobreviver e garantir recursos alimentares. Tudo parecia bem, mas por que esses animais não vivem mais entre nós? Ou melhor, por que eles diminuíram de tamanho? Um dos primeiros fatores está relacionado aos incêndios florestais de larga escala, que consumiu várias áreas da terra carbonífera, matando centenas de insetos no habitat. Uma outra explicação muito plausível é que o oxigênio mais baixo levou ao desempenho insatisfatório de insetos. Por volta de 270 milhões de anos atrás, os fungos e a vida microbiana começaram a evoluir, e assim eles começaram a decompor aquelas florestas mortas que ficaram do Carbonífero. As árvores que ainda não haviam sido convertidas em carvão foram rapidamente decompostas e seu carbono foi liberado de volta na atmosfera. Isso igualou a proporção de carbono para oxigênio no ar, mas mesmo assim, há evidência de que grandes insetos continuaram a sobreviver mesmo após os eventos de oxigênio reduzirem da atmosfera. Uma nova explicação coincide bem com o aparecimento de voadores maiores, cuja presa preferida foram os insetos onipresentes, lentos e ricos em proteína. Sob o ataque de predadores voadores, ser grande não era mais uma vantagem. Sem condições atmosféricas favoráveis e com pressões de predações, os insetos gigantes não conseguiram mais manter seus corpos massivos e de pouco a pouco eles começaram a diminuir com os tamanhos que nós estamos mais familiarizados.